Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial criado por Diogo CS32. Nesta aula eu vou ensinar como instalar e fazer algumas configurações em um servidor local. E um programa que eu gosto muito de utilizar é o AMP Server. Ele é um programa gratuito de servidor, tá? E ele é bem simples de utilizar e nele já vem instalado o que eu vou mostrar aqui. Já vem instalado o Apache, PHP e MySQL, certo? São programas que a gente vai utilizar. O Apache é para rodar o servidor, o PHP é para rodar o PHP e MySQL é o banco de dados. E aqui vem as versões, no caso eu tenho aqui instalado o meu Apache na versão 2.2.21, o PHP na versão 5.3.8 e o MySQL na versão 5.5.16. E o legal é que esse programa, o AmpServe, ele se atualiza sempre. Logo abaixo no vídeo do vídeo tutorial aí do YouTube, eu vou deixar um link para que vocês possam estar fazendo o download do AmpServe. E se tiver alguma dúvida ou se tiver alguma pergunta sobre o AmpServer, coloca aí embaixo que eu tenho o maior prazer em responder. Claro, se eu conseguir. E se eu não conseguir, também eu vou procurar informações para mim tentar também responder. Agora eu vou desinstalar o AmpServer e vou dar uma pausinha e depois vou mostrar o processo de instalação e algumas configurações legais aí para fazer no AmpServer para você poder estar utilizando ele de uma maneira legal, do jeito que você gostar. Bom, galera, eu já desinstalei o AmpServer e agora eu vou mostrar como instalar, tá? Vou vir aqui onde eu baixo meus programas, eu coloco em site e tal. E aqui tá aqui, ó. Esse AmpServer aqui é o antigo que eu usava, mas aí saiu uma atualização e eu mudei para esse. Sempre tem algumas coisas que às vezes no AmpServer que você utilizar, às vezes roda alguma coisinha, um detalhezinho de PHP, de códigos PHP, que às vezes sai uma atualização e ele não reconhece. Como por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, o bloco de notas, por exemplo. Antigamente, um código PHP, você podia abrir ele, por exemplo, assim, por exemplo, vamos lá. Você podia abrir ele desse jeito, um código PHP. Isso aqui seria uma instrução PHP. Hoje em dia, você tem que colocar, é obrigado a colocar o PHP, senão ele não reconhece como uma instrução PHP, certo? E entre algumas outras coisas, por exemplo, tem uma coisa interessante também que eu utilizo muito, que é para incluir em uma página, incluir outra. Antigamente, eu podia usar ele assim, quer ver? Colocava a instrução PHP e aí eu vim aqui colocava assim, include, abre aspas, e aí eu colocava aqui no caso o site qualquer, que mais pra frente eu vou usar muito isso, vocês vão ver, ponto PHP, certo? Antigamente dava certo utilizar assim, não sei por que motivo não dá mais. E aí eu vou explicar como que faz essa alteraçãozinha, tá? Então vamos agora instalar ele, o Observer. Eu vou deixar disponível para download lá na parte inferior, tanto o 2.2 para 32 bits quanto para 64 bits. O meu é 64, certo? Então eu vou instalar esse. Aqui você pode dando executar, certo? Next.
você concorda aqui, está perguntando sobre o termo de serviço, tal, tem umas é tipo um contrato que você está assinando, você vai avançando. Aqui eu deixo em C2 pontos mesmo. Eu não gosto, eu não marco nenhuma dessas opções. Aqui está perguntando se você gostaria de criar o ícone na inicialização rápida, eu deixo desmarcado. E aqui criar um ícone no desktop, mas aí vai da opinião de cada um. Se você quiser marcar, criar na inicialização ou na área de trabalho, marca esse para inicialização rápida e esse para desktop, para criar um ícone na área de trabalho. Instalar. Quase concluindo. E foi. Aqui, nessa parte aqui, ele pede para você marcar um navegador. E ele já vem aqui como opção o Internet Explorer. Eu sempre deixo esse, mas na verdade ele vai utilizar o seu navegador principal, o que você deixar marcado como principal. Que no caso meu aparece Explorer aqui, mas sempre quando eu for abrir alguma coisa, no caso no meu Dreamweaver, que é o que eu utilizo para criar o site, sempre ele vai abrir por aqui. E sempre quando eu clicar aqui que eu tiver aqui e pedir para abrir ele, também vai abrir pelo Google Chrome, que ele é o meu navegador principal. Então, vamos lá, abrir. Aqui eu, você deixa local host aqui, se você quiser colocar um e-mail seu, fique à vontade, mas isso aqui não faz diferença alguma. Certo? Aqui está perguntando se você quer que já comece ele. Ao finalizar, já inicializar o web server. Você desmarca, porque você tem que começar ele, inicializar ele como administrativo, senão ele não vai funcionar. Aí você vem aqui, o meu já está aberto aqui. Se não tiver aberto aqui, você vem cá embaixo ele vai estar aqui, o web server. Você clica com o botão direito e vem executar como administrador, senão não vai dar certo por causa se tiver utilizando o Windows 7, se tiver utilizando o Windows XP, vai dar certo. O Windows 7 não, porque ele tem por causa do firewall do do Windows 7, certo? Então, clique em executar como administrador e ele já vai abrir aqui. Se ele ficar verde assim, significa que ele já está tudo ok, já está rodando na máquina. Agora eu vou deixar a próxima parte para um outro vídeo para não ficar tão cansativo a aula. Certo? Valeu.